Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e o lugar que nós nunca podemos sair é o lugar que verdadeiramente estamos guardados, protegidos. E por isso nós Te louvamos, porque através da salvação oferecida pelo Senhor, através de Jesus Cristo, nos dá essa condição, esse direito. Obrigado, Pai. E nós oramos nesse momento pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, os nossos jovens, consagrando a vida deles ao Senhor e pedindo que o Senhor venha tomá-los nas Tuas mãos, envolvendo cada um deles com a Tua presença, Senhor, guardando, livrando das tentações, livrando do mal, livrando de todas as investidas do inimigo. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre as nossas crianças, que o Senhor venha abençoá-las para que cresçam no nome do Senhor Jesus, de acordo com o propósito do Senhor. Assim também os nossos adolescentes, os nossos jovens, livra-os das paixões, meu Deus, deste mundo. Guarda a mente, guarda o coração, conserva-os em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Você achou Jó? Quem achou o livro de Jó, capítulo 14, diga amém. Nós vamos ler o versículo 7. Amém? O versículo 7. Vamos lá? Diz assim: porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre nos traz esperança, sempre nos traz fé, sempre produz fé no nosso coração, sempre gera confiança no nosso coração. Deus, Ele é o maior incentivador do seu povo. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre motivando o seu povo, sempre incentivando o seu povo, dizendo que é com o seu povo, para que o seu povo não temesse, mesmo diante de grandes desafios, de grandes lutas. Deus sempre motivou, sempre incentivou, dizendo, não temas, eu sou contigo, sempre gerou ânimo, né? Sempre disse para termos coragem, não perder o ânimo. E esse texto que acabamos de ler, nos prova isso, nos mostra isso. Qual é a primeira palavra que nós encontramos no versículo 7? Diz aqui, porque há esperança. Vire para o seu irmão, eu sei que você não tem esse hábito, mas vire para o irmão do seu lado e diga para ele, olha, há esperança. Talvez você que ouviu do seu irmão que há esperança, você diga assim, ele não sabe nem o que eu estou passando. Ele não sabe nem o que eu estou vivendo. Não sabe o que eu estou pensando. De fato, nós não sabemos. Eu não sei. O irmão que disse para você que a esperança não sabe, mas Deus sabe. E Deus muitas vezes usa a boca de uma pessoa para poder falar conosco, para nos incentivar, para nos motivar. Amém? E Deus está querendo dizer isso para você. Só depende de você receber ou não. Deus, como já falamos aqui numa outra ocasião, Ele não invade a vida de ninguém. Ele entra quando é permitido. Assim também é a palavra, né? Jesus, Ele diz lá em Apocalipse, estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro, né? Jesus é o verbo vivo, é a palavra revelada. Quando você está no culto, ouvindo uma pregação, está falando ao seu coração, é Jesus batendo, é Jesus se revelando. Ele não vai invadir. É você que tem que abrir o seu coração para que a palavra entre e se manifeste no seu coração. Você que precisa entender, não, apesar de ser um homem que está falando, apesar da voz, o som da voz que eu estou ouvindo é de um homem falho, pecador, mas essa mensagem não é do homem, essa mensagem é de Deus, é Deus que está falando. E Deus está dizendo aqui, irmãos, nesse versículo, há esperança. Amém, irmãos? Amém ou não? Geralmente, o homem dá esperança para aquilo que tem esperança, né? Para aquilo que, pela lógica, tem esperança. É mais ou menos assim, um casal jovem, né, resolve ter um filho e até encontra alguns obstáculos, alguns problemas, algumas dificuldades no início para ter filho.
E esse casal jovem, então, resolve ir ao médico para passar por um tratamento, para procurar na medicina uma forma de ter o filho. Você acha que o médico, olhando para um casal jovem, vai dizer, não, vocês não têm condição de ter filho? Não, é jovem. Ele vai dar esperança, né? Vai tentar por um caminho, vai tentar por outro caminho, vai tentar por outro caminho, até que a esperança vai se esgotar, os recursos vão se esgotar. Agora, imagina se um casal idoso chega no médico dizendo para o médico que quer ter um filho. A medicina dá esperança para um casal de idosos? Sim ou não? Não, não dá. Então, geralmente, o homem dá esperança àquilo que, pela lógica, tem esperança. Deus não. Deus dá esperança àquilo que, pela lógica, não tem esperança. Quando todo mundo diz assim, ó, não tem mais jeito, isso aqui, né? A medicina diz, olha, não tem cura, não tem como tratar isso. O seu caso é irreversível, a sua situação está perdida. Quando o banco diz assim, não, não tem como financiar, não tem como emprestar. Quando o juiz diz, olha, o seu caso é terrível. O advogado diz assim, olha, não tenho como defender a sua causa. É aí que Deus entra e diz, não, há esperança. Amém ou não, pessoal? Poxa, Abraão, aos 75 anos de idade, irmãos, estava na terra dele, vivendo ali de forma natural, naturalmente ainda com aquele sonho, com aquele desejo, né, de repente, de ser pai. Eu até penso, isso é um pensamento pessoal, tá? E você pode contestar. Eu até penso que Abraão, ele leva Ló, que era sobrinho dele, porque ele tomou Ló como sobrinho. Às vezes você percebe isso, uma pessoa que não tem filho, às vezes toma o sobrinho, o filho da irmã, o filho do irmão, a filha, né? Como se fosse filho, cuida realmente como se fosse. E eu imagino que era esse o tratamento de Abraão com Ló, é como se fosse filho. Ele tomou para si, poxa, aos 75, ele não tinha filho, então tomou o sobrinho como se fosse filho dele, né? Então ele tinha aquele desejo no coração, mas do ponto de vista natural, ele já não tinha mais esperança. Em Romanos, no capítulo 4, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, em esperança, creu, né, contra a esperança. Deixa eu ler lá para não falar errado. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Vamos começar no 17. Olha o que diz. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Olha o 18. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O texto diz que em esperança ele creu contra a esperança. Mas como assim? Que texto confuso? Não. Ele, em esperança, numa esperança produzida por Deus, pela promessa que Deus lhe fez, ele creu contra a esperança natural. Porque pelo ponto de vista natural, pela lógica, ele já não tinha mais esperança de ter filho. Sara já havia passado o período há muito tempo, já era idosa. Além de idosa, ela era estéril. Então, pela lógica, ele já não tinha mais esperança. A esperança do mundo já havia se esgotado. Mas aí Deus vem, quando, humanamente falando, não tinha esperança, Deus se revela a ele aos 75 anos de idade e diz para ele, olha, eu vou fazer de você um pai. E não só pai de uma pessoa, você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou te dar um filho, e através deste filho, outros virão e uma nação será formada. Então, Deus dá esperança para aquilo ou para aquele que não tem esperança. E talvez seja o seu caso. Talvez você chegou hoje aqui exatamente nessa condição. Talvez pela lógica, o seu casamento já não tem mais esperança. Talvez pela lógica, a sua saúde já não tenha mais esperança. Sua empresa, sua família, sua vida. Mas Deus te trouxe aqui para dizer. O que Deus diz? A primeira palavrinha lá do versículo 7 que nós citamos. A esperança. Fala para ela de novo. A esperança. Amém ou não? Mas pastor, não tem mais possibilidade nenhuma. Todo o tratamento que eu tinha que fazer eu já fiz. Todos os medicamentos que eu tinha que tomar eu já tomei. Todos os lugares que eu deveria ir eu já fui. Tudo que me mandaram fazer eu já fiz. Mas Deus está dizendo, a
a esperança. Volta lá, por favor. Isso é uma palavra profética, irmãos. O Espírito Santo está falando ao coração de alguém, diretamente ao coração de alguém, que talvez esteja vivendo uma situação assim. Jó 14. O versículo 7. Então ele está dizendo o quê, irmãos? A esperança. Agora, para quem Deus está dizendo que é a esperança? Ele diz aqui, porque a esperança para a árvore cortada. Para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Então, há esperança para a árvore cortada. Em primeiro lugar, irmãos, independente da razão do porquê essa árvore foi cortada. Porque cada caso é um caso, né, irmãos? Tem árvore que é cortada porque não estava produzindo fruto. Já pregamos sobre isso aqui, né? Tem árvore que foi cortada porque estava atrapalhando. Aqui mesmo nós cortamos uma árvore, né? O nosso irmão André conseguiu aí, cortou uma árvore que estava atrapalhando. Na verdade, aquela árvore não produzia sombra, mas não aproveitava por conta da tenda, né? Na verdade, ela mais atrapalhava do que propriamente ajudava. Então, tem árvore que foi cortada porque realmente havia, ela era desnecessária, né? Então, tem situações de sofrimento que algumas pessoas vivem que, infelizmente, o reflexo de uma escolha errada, de uma decisão errada. A pessoa foi cortada, ela está vivendo uma situação difícil porque ela tomou uma decisão errada, porque ela fez uma escolha errada, não é? E quer ver um exemplo que a gente conhece bem, já citei algumas vezes aqui, é o exemplo de Manassés. Manassés, ele foi rei em Judá, ele foi filho de Ezequias. Lembra de Ezequias? Que havia adoecido, né? Quando ele assume o reino, o Ezequias, ele restaura o culto ao Senhor, porque o culto, o povo havia deixado de cultuar, havia colocado imagem dentro do templo. Ele faz tudo que é reto aos olhos de Deus. Depois, aos poucos, vai se afastando do Senhor, adoece de uma enfermidade mortal. Os inimigos vieram contra ele, uma carta, né, pelo rei Senaqueribe foi enviada para poder ali pressionar. E aí ele no templo, ali naquela situação toda, Deus manda lá o profeta para falar com ele: olha, organiza a sua vida, a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Ele vira o rosto para a parede, faz uma oração sincera. Deus manda, irmãos, o profeta voltar, dá esperança para ele. Deus disse que ele ouviu sua oração, viu suas lágrimas e mandou dizer para você que há esperança, tá? Que ele vai curar você, vai te acrescentar 15 anos de vida e vai defender essa nação. E nesse período que Deus deu a ele, nesse tempo que Deus deu ao rei Ezequias, foi que Manassés nasceu, porque até aquele momento o rei Ezequias não tinha filhos, ele não tinha descendente. E aí Deus vai dar a ele mais um tempo, e o Manassés é gerado nesse período. Ele cresce, se torna rei, ainda muito jovem, e faz tudo que é mal aos olhos do Senhor e perde o seu reino. Abra, por favor, em 2 Crônicas, para você ver isso, por favor, o capítulo 33. Você achou? 2 Crônicas 33. No versículo 1 diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Baalins e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Ele fez muita coisa errada, até os filhos sacrificou. Versos 9, 2 Crônicas 33, 9. Olha o que diz. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido.
Ele estava fazendo tudo errado, irmãos. E aí Deus vai lá, usa o profeta, fala com ele não ouviu. Fala com o povo também não ouviu. O que aconteceu? Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Pare nessa vírgula, olha para mim, por favor. A consequência das escolhas, das decisões erradas. Os inimigos vieram contra Manassés, houve uma batalha, ele perde a batalha, foi humilhado, foi preso e foi levado, irmãos, para a terra dos inimigos como prisioneiro. E lá no cárcere, ele já numa situação complicada, angustiado, a Bíblia diz no versículo 12, que ele orou ao Senhor, se humilhou diante de Deus. Olha o que aconteceu, versos 13. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu povo. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Então Manassés foi cortado do seu reino, ele perdeu o seu reino por conta de erros que ele cometeu. Então o que ele viveu, o que ele sofreu, foi consequência de escolhas erradas, decisões erradas. Mas ainda assim, para ele houve esperança. Ainda assim, lá no cárcere, na terra dos inimigos, humilhado, quando ele se humilhou, buscou a Deus arrependido, Deus não só tirou Manassés da prisão, como devolveu a ele o seu reino, como a palavra nos mostra aqui. Então, independente da razão, do porquê a árvore foi cortada, ainda que você esteja numa situação de luta, de sofrimento, e que você mesmo seja o responsável. Talvez você diga, pastor, o que eu estou vivendo, eu sou responsável. Né? Desculpe o que eu vou falar, não é para ofender ninguém, mas eu preciso falar, porque tem casamentos que foram destruídos, irmãos, que o diabo pode ter entrado, mas o diabo entrou porque a esposa convidou para entrar. O marido convidou para entrar. A esposa nunca cuidou do marido, o marido nunca cuidou da esposa, e o diabo entrou. A esposa nunca deu atenção para o marido nunca deu atenção para a esposa, e o diabo entrou, colocou uma amante e destruiu o casamento. Mas o que a pessoa está vivendo hoje no casamento é fruto de escolhas erradas, de comportamento errado, de decisões erradas. A mulher nunca respeitou o marido nunca respeitou a esposa. Né? Tem gente que vai pela cabeça dos outros, quer tratar o marido como o outro trata, quer tratar a esposa como o outro trata. Até que um dia a pessoa não aguenta mais, toma a decisão, vai embora. O diabo entrou, foi o diabo que gerou ali, colocou o adultério, gerou a frieza, gerou a incompatibilidade, a briga. Ele pode ter causado ali um dano, mas a pessoa permitiu. A ordem dada pelo Senhor, através de Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, é: não dê lugar ao diabo. Se você não der, irmãos, ele não vai entrar, não vai conseguir. Mas, como eu disse, irmãos, tem gente vivendo um sofrimento hoje para restaurar o casamento. Está numa luta. Mas se a pessoa parar e pensar, ela vai ver que é responsável. E o pior é isso, é que alguns não reconhecem, né? A pessoa não reconhece a culpa, não reconhece a falha, não reconhece o erro, não fez como deveria fazer. O marido foi embora, a esposa foi embora. E a pessoa, não, a culpa é dele. Aí a pessoa sempre se coloca como se fosse inocente. Bom, cada caso é um caso. O que você precisa parar é analisar, poxa, será que a minha árvore conjugal foi cortada por quê? Não é verdade? O mesmo se dá em relação à vida financeira, irmãos. Né? Tem pessoas passando uma situação complicada nas finanças, cheio de dívida, não consegue ir para frente de jeito nenhum, mas a pessoa é responsável. Né? Gastou o que não deveria, além, nunca cuidou das finanças de forma sábia, né? Nunca procurou ter uma reserva. Você vai encontrar diversas passagens na Bíblia falando sobre isso. Gastou o que não podia gastar, irmãos. Fez o que não poderia fazer. Né? A Bíblia nos ensina para consultar a Deus, para buscar de Deus uma direção, para orar, né? Antes de qualquer escolha, antes de qualquer decisão. A Bíblia nos ensina a fazer isso. E a Bíblia também nos dá exemplo das pessoas que fizeram. Mas a gente, na prática, não faz. Aí a pessoa investe onde não deve investir, compra o que não deve comprar, parcela o que não deve parcelar, sem a gente consultar a Deus. Aí sofre uma situação difícil, de perda, de luta, de dificuldade, de dívida. Mas por quê? Porque não consultou. E aí está passando dificuldade, mas você é o responsável. Foi o diabo, pastor. Sim, o diabo pode ter se manifestado ali, aproveitou a situação, mas você deu lugar. Né? O cidadão está desempregado, não consegue emprego em lugar nenhum, está numa luta, vai num lugar, vai no outro. Mas quem foi o responsável? Não, a empresa, é o patrão, fizeram fofoca, mas
Em alguns casos, a pessoa responsável. Chegava atrasado, vivia dando atestado médico, não se esforçava, irmão. Era o último a chegar, era o primeiro a sair. Né? Sempre dava aquele migué, aquela coisa toda, não cumpria o trabalho, não se dedicava, não vestia a camisa da empresa. Tem gente que às vezes não entende. Né? Não, é puxar saco. Toda pessoa que é dedicada ao trabalho, ele recebe, irmãos, o apelido de puxa-saco, do dono puxa-saco da empresa. Não, o cara está fazendo a parte dele. O sustento dele vem daquela empresa. Ali é o ganha-pão dele. Se o patrão quebrar, ele perde o emprego. Mas tem gente que não tem essa visão. É a visão do egoísmo. Pede e não recebe, porque a Bíblia diz, você pede para gastar nos seus próprios deleites. Você é egoísta. Não pensa no próximo. Não, isso aqui não é meu trabalho, não vou fazer, isso é o trabalho do fulano. Não, eu vou fazer porque eu estou no barco. Se esse barco afundar, eu afundo também. E aí a pessoa, chega um dia que a empresa precisa fazer corte, manda ele embora. Eu não entendo, eu estou aqui há tantos anos, eu cheguei primeiro, eu estou há 20, o fulano está há 5, me mandou embora que eu estou há 20 anos, e o fulano que está há 5, né, ele conservou, mas porque o fulano que está há 5 é dedicado. Chega cedo, sai tarde, faz o trabalho dele, até o que não é o trabalho dele ele faz. E o que está a 20, irmãos? Está sempre dando migué, arrumando problema com os outros, criando situação. E aí é mandado embora. Foi cortado. Mas por quê? Porque ele é responsável. Então, mesmo nessa condição, irmãos, há esperança. Deus é Deus, é ou não, irmão? Sim ou não? Você daria esperança? Talvez você diga, eu não, pastor, mas Deus dá. Deus dá. Deus dá esperança para aquela pessoa, irmão, que pecou, adulterou, mentiu, enganou. Deus dá esperança para ele. Tem aquele pregador, irmãos, que, recebeu uma unção de Deus e se desviou, prostituiu, adulterou, usou o dinheiro da igreja de forma errada, caiu no caminho do adultério, se afastou, até começou a falar mal da igreja, mal do evangelho, e de repente o ministério com o qual ele fez parte não dá esperança, mas Deus dá. Amém, irmãos? Deus diz para essa pessoa, olha, há esperança para você. Amém, pessoal? Então, independente da razão, então tem pessoas que foram cortadas, mas ela provocou esse corte. Né? Como falávamos daquela figueira plantada junto a uma vinha que não dava fruto. Então, ela provocou o corte. Né? O próprio povo de Israel, quantas e quantas vezes Deus usou o profeta Jeremias para falar ao povo, para que o povo não desobedecesse, para que o povo se acertasse com Deus, e o juízo viria, algo aconteceria, o povo insistiu, veio Nabucodonosor, veio a batalha, boa parte da nação foi levada para onde? Para o cativeiro, para a Babilônia. Mas mesmo lá no cativeiro, na Babilônia, Deus ainda disse para o povo, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Deus está dizendo, olha, vocês perderam tudo. Perderam a nação, perderam o tempo, perderam tudo. Vocês estão como escravos na Babilônia, mas eu estou dizendo para vocês a esperança. Vocês provocaram isso, é fruto da escolha de vocês. Mas eu estou dizendo, há esperança para você. Amém, gente? Talvez existam pessoas aqui assim, ou de repente nos assistindo pela internet, vivendo isso, irmãos. Né? A pessoa fez um montão de escolhas erradas, decisões erradas, mas Deus está dizendo, há esperança. Agora, existem aqueles que não foi ele que provocou. Não foi ele que fez a escolha errada. Ele está sofrendo um corte, ele está sofrendo uma consequência, passando por uma situação que ele não é responsável. É consequência da escolha de uma outra pessoa. A decisão de uma outra pessoa que está afetando a vida dele. Deus diz a esperança. A Bíblia dá o exemplo de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul, primeiro rei de Israel. O avô dele se perdeu, deixou que o orgulho tomasse o coração. Né, começou a buscar caminhos que não deveria, a tentar exercer funções que não era dele. Né, já falamos disso aqui, ofereceu um sacrifício que não deveria, não era a função dele. Ele perde o reino naquele momento. As coisas vão acontecendo, Deus levanta Davi, ele começa a perseguir Davi, gera uma série de situação e depois acaba perdendo o reino. Né, ele sofre, o rei Saul sofre. O filho dele, Jonatas, que era uma pessoa boa, era até amigo de Davi, sofre com isso, morre na batalha. O neto, que era o Mefibosete, está no 2 Samuel, capítulo 9,
quando houve aquela situação toda, que o avô morreu, o pai morreu, a babá de Mefibosete, para tentar escapar, salvar ele, pegou ele às pressas, ele era uma criança, botando em cima do cavalo, ele caiu, quebrou as duas pernas e ficou paralítico, irmãos. Ele nunca mais pôde andar. Olha que coisa. Ele foi levado para uma terra chamada Lodebar, foi adotado por um homem chamado Maqui, foi criado lá. Mas ele, mesmo sendo, vamos dizer assim, um príncipe refugiado, vamos dizer dessa maneira, falido, porque ele perdeu tudo, não tinha mais nada, ficou na miséria. Algumas versões, traduções de Lodebar, colocam como um lugar de dor, um lugar de sofrimento. Ele estava lá, naquele lugar, né, do ponto de vista natural, ruim, horrível, né, morando de favor, foi adotado, mas lá, mesmo naquela condição, havia esperança para ele. Ele casou, teve filhos. E aí, num dado momento, quando Davi, já como rei, assumiu o trono, abra lá para você ler, é uma história bonita. Deixa eu ler para você. É 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel 9, o versículo 1, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim, ó, e disse Davi, há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tornou da casa de Maquir, e filho de Amiel, de Lodebar. Versos 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi a Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei de contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Olha que coisa incrível. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, morto tal como eu? Então, era essa condição que ele se via, como um cão morto, né? Assim que Mefibosete se via. Então, Davi chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse, tudo o que pertence a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de seu senhor. Enfim, resumindo, ele foi para o palácio, foi morar com o rei, foi adotado pelo rei, ele passou a comer na mesa do rei, enfim, Deus restituiu. Agora, Mefibosete, irmão, tinha culpa de tudo isso? Ele tinha culpa dos erros que o avô dele cometeu? Não tinha. Ele não tinha culpa. Infelizmente, ele estava sofrendo por escolhas de outras pessoas. A própria babá dele, ela não fez isso por maldade, ela fez a fim de salvá-lo, né? Porque se ela não quisesse ajudá-lo, poderia largá-lo lá e fugir. Mas ela, a fim de salvar a vida dele, era uma criança lá nas pressas, correndo para botar no cavalo, ele cai e quebra as duas pernas. E fica aleijado. Olha que situação complicada. Esse Mefibosete sofreu muito, irmãos. Imagina, irmãos, a infância dele como foi difícil. A luta, as dificuldades que ele passou, né? Aqueles que sabiam que ele nasceu no palácio, do tratamento que ele tinha no palácio, e agora, por uma decisão errada do avô, perdeu tudo. Estava numa situação complicada, de humilhação, teve a sua infância roubada, porque teve dificuldade na infância, né, para poder crescer de uma forma saudável, como as demais crianças. Então, ele estava numa situação que ele não provocou. Mas também houve esperança. Então, há esperança. Volta lá, por favor. Jó, capítulo 14. Então, independente da razão do corte, talvez você, como eu falei, é essa árvore cortada, mas você provocou o corte. Você foi uma árvore que não deu fruto. Você fez escolhas erradas. Você
tomou decisões erradas, você está vivendo uma situação difícil que você provocou, né? Mas há esperança para você. Ou, de repente, você está vivendo uma situação difícil que você não é o culpado. O marido foi embora, deixou você com um montão de filho, né? A esposa foi embora, deixou você. Você perdeu o emprego, mas você foi mandado embora do emprego, mas você não fez nada errado, né? Você sempre se dedicou. De repente, alguém inventou alguma coisa, fez uma fofoca que te prejudicou. O erro de uma outra pessoa caiu sobre você, né? Você está sendo responsabilizado pelo erro de alguém, sendo culpado pelo erro de alguém, recebendo uma fama de algo que você não praticou. E talvez tudo isso, o erro de outras pessoas, tenha colocado você numa condição, do ponto de vista natural, irreversível. Quem, do ponto de vista natural, poderia chegar para Mefibosete e dizer para Mefibosete: não, pai, pode ficar tranquilo, que uma hora dessa aí, o rei vai livrar você? De maneira nenhuma, né? Ninguém poderia, do ponto de vista, falar isso para Mefibosete. Mas Deus sabia. E houve esperança para Mefibosete, como há esperança para você também. Amém, gente? Amém ou não? Agora, primeiro, né, como eu estava falando, independente da razão do corte. E, em segundo, independente também do estado que essa árvore esteja. Porque tem pessoas que realmente, depois do corte, sofreu muito, irmãos. Né? Tem gente muito ferida, muito machucada, tem gente desacreditada da vida. Olha o que ele fala no versículo 8, ele fala do estado. Ele diz assim, ó: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Então, independente do estado da pessoa, na situação que ela se encontra, ele diz: se envelhecer na terra a sua raiz, ou poderíamos até dizer, ainda que a raiz esteja envelhecida. O envelhecimento, ele está ligado ao tempo. Salomão diz em Provérbios que a esperança não atendida, ela enfraquece o coração. Envelhecer está ligado ao tempo e também está ligado à fraqueza, porque quando nós envelhecemos, isso é um processo natural, irmãos. O nosso corpo, ele perde força, né? Por isso que a pele, ela começa a enrugar, porque ela não tem mais aquela mesma capacidade de regeneração, você já não tem a mesma musculatura que você tinha na sua juventude, a mesma disposição, né? Então, envelhecer, que está ligado ao tempo, também tem a ver com perda de força, né? E quantas pessoas que se encontram nessa maneira, esperando algo há tanto tempo, que a sua raiz envelheceu, né? A sua raiz parece que enfraqueceu. Isso me faz lembrar até de Zacarias, pai de João. Abrem Lucas, por favor, no capítulo 1. Zacarias e Isabel também eram idosos quando tiveram João. Olha o que diz aqui, ó. Deixa eu pegar no versículo 5. Ó. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, e o nome dela era Isabel. Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então, haviam envelhecidos, né? E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, versos 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Versos 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Versos 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Pare no versículo 13. Olha que interessante. O anjo está dizendo para ele assim: olha, a tua oração foi ouvida. Agora, quando você acha que essa oração foi feita? Porque tudo nos faz entender que o anjo está falando da oração de ter um filho, né?
porque eles estavam tentando, não estavam conseguindo, e provavelmente Zacarias e sua esposa oraram pedindo a Deus um filho. Agora, quando vocês acham que eles fizeram essa oração para ter um filho? Naquela fase da idade, já idosos? Não, quando eram jovens. Então era uma oração antiga, né? Depois, um outro dia, a gente fala até o porquê dessa demora, não convém agora, mas o porquê. Isso está ligado a um propósito de Deus. Mas, enfim, então era uma oração antiga. Né? Lá atrás ele fez aquela oração. Eu citei Provérbios 13, que Salomão fala que o desejo demorado, ou melhor, a esperança demorada, enfraquece o coração. Então, lá atrás, fortalecido, cheio de vigor físico e espiritual, cheio de fé, de confiança, ele orou pedindo a Deus para ter um filho. E aí foi tentando, e nada. O tempo foi passando, eles envelheceram, agora, e também não deixou de servir a Deus, não deixou de ser justo, né? Enfim, agora ele no templo, fazendo aquilo que cabia a ele fazer, Deus se revela a ele através de um anjo, dizendo, você vai ser pai. Aquela oração que você fez lá atrás, ela foi atendida. Aí veja o versículo 14. Ele diz assim, olha, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aí o versículo 16. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O versículo 18 que é o nosso. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. Parei, por favor. A raiz aqui, irmãos, já havia envelhecido. Ela não estava morta, irmãos, mas ela estava envelhecida. Já não tinha a mesma força. Aquela fé, ele tinha fé? Sim ou não? Sim ou não? Mas não tinha a mesma força a sua fé. Ele, mas como? Eu fiz essa oração quando eu era garoto, quando eu era jovem, tinha acabado de casar. Agora eu sou velho, minha esposa também. Ele tinha fé no seu coração, mas a raiz, ela envelheceu. É interessante porque Deus usa ali o texto para dizer, olha, ainda que a raiz envelheça na terra, porque as questões naturais é que faz com que a fé envelheça, perca força. Quando a gente se prende no natural, o natural, a lógica limita a nossa fé. A fé, irmãos, é algo que funciona fora da lógica. Pela lógica, seja franco, pela lógica, tem como, irmãos, uma pessoa idosa lá pelos 70, 80 anos, uma mulher de 80 anos, tem como ter filho? Pela lógica, sim ou não, irmão? Sim ou não? Não, não tem. E é isso que muitas vezes atrapalha. A pessoa tem a fé, mas a fé ela enfraquece na terra por isso. Porque faz com que a pessoa olhe para as circunstâncias naturais. Mas ainda, que ele está dizendo, ainda que a sua raiz esteja enfraquecida, ainda que a sua fé esteja enfraquecida, o que há, pessoal? Há o quê? A esperança. Não tem aquela oração que você fez há muito tempo atrás? Você tem fé, mas aquela fé já está enfraquecida dentro do seu coração. É como se você, não, está tudo bem, eu não tive filho, mas está tudo bem. Mas Deus está dizendo para você, a esperança. Amém? Mas, poxa, eu não tenho a mesma fé que antes, mas há esperança. Era o caso dele aqui, irmãos. Ele era uma pessoa de Deus, estava servindo a Deus, mas, poxa, o anjo, em outras palavras, quando eu orei, já tem muito tempo, eu era jovem, agora eu sou velho, a minha esposa também é idosa. E aí o anjo até fala com ele, que ele não ia falar, que ia ficar mudo. O versículo 19, para a gente voltar para Jó. Respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, ou notícias. Todavia ficarás mudo. Por quê, irmão? Para não falar o que não deve, porque as nossas palavras, ou elas acabam tardando o cumprimento da promessa, ou muitas vezes ela até anula. Então as nossas palavras, às vezes, é que anulam. Tem gente que ora pedindo algo e depois fala contrário àquilo que pediu. Senhor, opera um milagre, abençoa.
Acabou ali de orar, ela encontra um amigo. E aí, como é que está? Eu acho que não tem jeito, não. Mas você orou pedindo, agora é melhor ficar mudo. Não é? Não fala nada, irmão. Fica quieto, fecha a boca. Aqui no caso de Zacarias, ele falou, ó, você vai ficar mudo. Senão você vai atrapalhar o negócio de Deus aqui, rapaz. Deus estava esperando tanto para isso cumprir. É a voz do que clama no deserto. É aquele que vai preparar o caminho do Senhor, né? Porque Deus já tinha encontrado Maria em algum lugar, já estava planejado. Ele ainda não havia se revelado a Maria, mas já sabia que a pessoa era a Maria. Ele agora está preparando aqui o caminho, que o João é a voz do que clama no deserto. Então estava tudo ali e Zacarias poderia, mesmo sendo de Deus, com as suas palavras, de repente atrapalhar. Então, olha, pronto, vai ficar quieto aí, mudo, melhor não falar nada. Volta lá, irmãos, para a gente orar aqui, senão eu vou ultrapassar o horário. Jó capítulo 8. Então, capítulo 14, o versículo 8. Então, há o que, pessoal? A esperança. Ainda que a raiz esteja envelhecida, ou seja, não tem o mesmo vigor, sua fé não tem o mesmo vigor, não tem a mesma força, né? Mas há esperança. E ele diz assim, ó, e morrer o seu tronco no pó, né? O seu tronco, a estrutura, né? Porque o mais importante é a raiz. A raiz é que vai tirar todas os nutrientes para poder a árvore crescer e produzir fruto. O tronco é a estrutura da árvore. Então a sua estrutura morreu. Do ponto de vista humano, não há mais possibilidade nenhuma. O ventre está morto, né? Já houve o divórcio, está tudo acabado. Ele diz, não importa, ele está dizendo, porque a raiz ela envelhece, mas ela não morre. Amém ou não, pessoal? A fé permanece lá. Ele diz assim, ó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Como isso vai acontecer ou quando isso vai acontecer? Ao cheiro das águas. As águas nós já aprendemos que é a palavra de Deus. Todas as vezes que você está ouvindo a palavra e que a palavra está vindo ao seu coração, hoje mesmo Deus está falando no coração de muita gente. Você está dizendo assim, ó, essa palavra é para mim. Sim, mas não é só para você não. É para outros também, né? Então, ao cheiro das águas, a palavra está vindo como a chuva e a neve do céu. Isaías 55. Isaías, Deus usa o profeta para dizer, olha, assim como a chuva e a neve que descem do céu e regam a terra e faz brotar, dá semente ao que semeia, pão ao que come, ele diz, assim é a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus. Então a palavra, quando ela vem falando ao seu coração, te trazendo luz, te trazendo entendimento, essa palavra está vindo como água, para regar a terra, para regar seu coração, para fazer brotar, para fazer germinar, né? Para dar renovo, para que você volte a brotar, volte a crescer, volte a produzir. A palavra de Deus, ela é viva, é como água viva. Jesus diz isso em João capítulo 7, se eu não me engano, o 37 e o 38. E é por isso que você não pode, na hora da palavra, ficar disperso, ficar no mundo da lua, pensando no que vai fazer depois. Você tem que se concentrar. Você tem que se dedicar ao louvor. O início do culto te ajuda nesse processo, né, de você se desprender dos problemas, dos pensamentos. É o que te ajuda a estar ligado para receber da palavra. E aí, quando a palavra vem, ele está dizendo aqui, ao cheiro das águas, é que tudo isso vai acontecer. Então, independente do seu estado, independente da situação em que você esteja, né? Talvez você esteja vivendo uma situação como essa árvore, cortado, no fundo do poço. Independente da razão do corte, ainda que você foi quem provocou a falência, foi quem provocou o divórcio, né? Foi você que provocou esse problema de saúde, porque nunca se cuidou, sempre comeu qualquer coisa, de qualquer maneira, nunca cuidou do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Vivendo uma vida sedentária de qualquer jeito. E aí você, infelizmente, hoje o corpo está adoecido, porque a sua juventude toda, você dormia tarde, vivia de qualquer maneira, aquela coisa toda, e hoje está pagando preço. Ainda que você seja o responsável, Deus está dizendo para você, há esperança. Amém? Amém? Amém ou não, irmãos? Vire para o irmão do lado e diga para ele,
há esperança para você. Deus te trouxe aqui para dizer para você, ao cheiro das águas, você vai brotar, haverá um renovo. Ele diz no versículo 7 que não cessarão os renovos. Os renovos vão surgir, vão surgindo, vão brotando um atrás do outro, e vai continuar renovando, até que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Até que você volte a ser aquela árvore que você era, né? Semelhante à árvore citada tanto no Salmo 1 como em Jeremias, plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem e o que faz prospera. Quantos creem, digam amém. Diga, eu creio que para mim há esperança.